Vamos lá, vai. Galera, nós vamos falar um pouquinho nessa live aqui também sobre o OASP Top Team. Mas, para quem não conhece, então a primeira pergunta que se fala é o que é o OASP, né? Então, basicamente, a Open Web Application Security Project, ó, lembrei, ela é praticamente uma comunidade, assim, um projetão, uma comunidade global de voluntários, assim, open source, que o objetivo dela é melhorar a segurança em software. Basicamente, o objetivo dela é garantir e ajudar todo mundo a poder ter softwares mais seguros, né? Então, ela fornece para as pessoas assim frameworks, ferramentas gratuitas, diretrizes, tudo que for possível assim para ajudar você a manter o seu software seguro. Se eu não me engano, a WASP ela é de 2001, me corrija se eu estiver errado aí, o Bruno é melhor que eu nessas datas aí, mas acho que ela é de 2001. Ela começou, ou seja, ela já está há muito tempo aí, colocando os recursos dela à disposição para o pessoal aí. E ela tem um monte, assim, como eu gosto de falar, uma caralhada de profissionais de TI que manjam, assim, de segurança aqui, sempre estudando, vendo o que está acontecendo e colocando, assim, boas práticas mais eficazes, assim, para proteger o seu software. Dentro da OASP aqui, tem o tão famoso, para quem já conhecia a OASP, e não famoso para quem está vendo hoje, o Top Team, que são, como dizer assim, é uma lista das 10 principais, vamos dizer assim, vulnerabilidades que podem acontecer nas aplicações, principalmente web aqui, né? Posso Algumas comentar delas uma podem ser... coisa, Pode Bertuzzi? ser. Inclusive já tem uma segunda lista, né? Tem uma lista agora só de APIs, né? Que dependendo do caso, acho que numa próxima live a gente Sim, pode dá para seguir abordar. dela. Pode sim. Tem o framework de implementação, também do ASP. Tem um monte de coisa aqui. Se vocês gostarem do assunto, tem muita coisa dentro do ASP aqui que dá para destrinchar em temas menores e se abordar aqui também. Dá pra. Na verdade, assim, a gente ainda vai bater o Dirceu lá com as lives de SQL, né? Então vamos ficar Vamos fazendo. tentar. Cara, é um assunto que dá para ficar anos aí falando É que um não assunto legal acaba. também. Então, só retomando. Então, o Top Team, ele é uma lista das principais assim, vulnerabilidades web, embora eu sempre fale aqui que algumas dessas vulnerabilidades se aplicam também a outros tipos de software, não só web também. Mas o objetivo dele aqui é te fornecer assim 10 como posso dizer assim, as 10 principais vulnerabilidades assim que você deveria ficar de olho no seu software e tratar para que não aconteça, né? Essa lista aqui, que ela é baseada em muitos vazamentos de dados e tudo mais, que acontece assim com problemas de segurança, então foram eleitas 10. Tanto que, eu estava até conversando com o Bruno antes, né, a última atualização dela foi em 2021. Para vocês verem que os problemas de segurança persistem aqui. E antes disso, como está mostrando aqui, foi em 2017. E antes disso, se eu não me engano, 2011. Então, tipo Você assim, sabe que, assim, tem muita gente que se depara com a OWASP e é novidade, né? Então, assim, muita gente conhece, mas tem muita gente que não conhece o trabalho dos caras. Eu acho engraçado isso. sim, até assim, principalmente quem trabalha com segurança, é obrigação que segurança para software, né? Conhecer. Mas eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, entender do que se trata, assim, para falar, pô, tem 10 dicas aqui que poderiam melhorar aqui o meu software para deixar ele mais seguro. Porque o que acontece, principalmente para desenvolvedor, e principalmente para quem está começando, e tem muito sênior também aí, é achar que segurança é preocupação de infraestrutura, de quem não, do anti-hacking, do firewall, de quem vem de fora aqui da configuração do ambiente. E não, segurança é sua responsabilidade também. Afinal de contas, quem gostaria de ter o seu nome atrelado a um commit de um problemão de segurança aqui que deu num grande sistema, né? Talvez seja um probleminha para sua carreira, né? Se pegarem alguma coisa que você fez. Não sei, talvez. Eu ia O pessoal fazer acha que uma a comunidade piada com é, jogadores de futebol, mas melhor não também. e é melhor não. Mas vocês devem ter entendido a gravidade do fato. E o que é engraçado dele estar em 2017 para 2021 é que se você olha aqui mesmo, ele mostra que algumas coisas mudaram de posição e outras surgiram novas aqui, né? Então ele saiu daqui e falou: não, agora virou aqui, tem uma nova, essas duas juntam em uma aqui. Então eles estão sempre otimizando. Se não teve ainda uma mudança, é porque, em teoria, estou colocando aqui, lembrando que isso aqui é uma organização open source, em teoria estamos na mesma aqui. Então, eles tendem a atualizar se esse cenário mudar, em teoria, porque, como eu falei, é uma organização mantida por várias pessoas e é open source aqui. Tem uma empresona, assim. Até tem, né, Bruno? Uma empresa por trás aqui. Se eu não me engano, quem mais cuida da OASP, posso estar enganado, mas é a Okta. Aí. Então, assim, mas se tá parado em 2020, da mesma lista de 2021,
é porque esse aqui ainda é o cenário atual dos principais 10 aqui de segurança e nessa ordem aqui. Eu comecei a me aprofundar mais na parte de API aí da OASP. Daí uma coisa que eu reparei, e o próprio pessoal da OASP, eu acho que tem gente do Brasil que lidera essa parte de API, eles falaram o seguinte, tinha a lista de 2019, que foi um pouco antes da pandemia, e isso de API. Daí eles fizeram uma em 2023. Só que eles comentaram, cara, que assim, é o tipo de coisa que é um questionário. Eles pedem para todo mundo que puder contribuir. Teve uma adesão baixíssima. Então eles compilaram a lista atualizada em 2023, pegando feedbacks, analisando coisas que aconteceram desde a pandemia até 2023. Eu não sei se nessa lista também chega a acontecer algum problema desse tipo. Não, porque é o seguinte, nesta lista do Top Team, ela é baseada no CWS, né? Ou seja, tem até o nome, né? No Common Weakness Enumerations aqui. Ela é baseada na lista de problemas comuns, assim, de vazamentos, de fragilidades, de fraquezas, dos erros comuns, dos problemas comuns de segurança que tem, né? Então, como ela é baseada na CWS, e ela é genérica, vamos dizer assim, ela está um nível acima, porque, por exemplo, você está pegando a lista de APIs, né? Então, é com foco em APIs, né? Então, eles já destrincham, eles criam frameworks e padrões próprios para API. Esse daqui, eles tentam manter o genérico, vamos dizer, para tudo, né? Então, eu acho que eles sempre... vamos ver aqui, mudou alguma coisa, mesmo aqui da pandemia, tal, o que pega de refletir, né? Porque se você pegar a pandemia, foi 2019, né, que começou. E ela mudou para 2021, então teve, sim, grandes alterações aí. Mas eu acho que da parte da API, como ela é mais focada naquilo da API, tende a ser mais maleável, né? Mais rápido de alterar, assim. Porque aqui é genérico, né? É para todas as partes, né? Penso eu. Enfim, vamos começar a falar aqui, bater um pouquinho o papo sobre o Top Team aqui. Então, o primeiro que está aparecendo aqui para todo mundo aqui, ó, que está no topo agora, né? Era injeção antes, agora está no topo, é o Broken Access Control aqui. O famoso controle de acesso quebrado, que não acontece nunca, né? Nas aplicações aqui, nas aplicações das pessoas. Quem né? nunca foi na API e trocou o número 1 pelo número 2 para ver se retornava? Então, mas esse tipo de coisa aí também putz, cara, é falta de teste. Às vezes o cara resolve inventar a sua própria solução de segurança também, né? E os invencionismos terminam nisso, né? Sim, para quem não... É aquela história que é muito complicado. Essa semana, eu estava conversando com o Carlão, do Carlos dos Santos, da CDS. Uhum. E aí ele estava com o seguinte cenário. Ele chegou numa aplicação web em que os desenvolvedores estavam recriando, através de middlewares, a parte de segurança. O ASP.NET tem toda uma parte lá de identity que você decora, você coloca um authorize, você configura o cookie, autenticação. Quando você está numa API, você consegue usar o JWT. Cara, esse time sabe-se lá por quê, razão, motivo. Eles falaram, como que eu vou proteger? Põe aqui um middleware que vai validar se tem um JWT no header. Então, mas isso que você falou também, Bruno, considera o seguinte, cara. Por mais que tenha essa parte do ASP.NET Core, vai falar assim, mas eu vou usar uma solução de mercado, tipo Okta, ou vou usar o Keycloak, eu vou usar o Microsoft Entra, que é o antigo Azure AD, vou usar o Azure AD B2C. Essas tecnologias se integram com essa parte de segurança que já existe. Só para vocês terem ideia, elas não reinventam, né? Na verdade, você vai chamar o middleware deles que complementa o que o ASP.NET Core já traz nativamente desde 2015, né? Sim, Renato, mas o meu ponto final é que, no final do dia, esse tipo de problema vai recair em cima do time que desenvolve. Então, você tem um problema crônico, que é a falta de profissionais, e aí você não consegue formar, e quando você forma, a parte de segurança, quando é que alguém vai dar atenção? Quando é que o desenvolvedor para sentar e fala, olha, vou estudar segurança agora? Tem dev aí com 10 anos de carreira que nunca fez isso. Então, isso é um problema principalmente de profissionais, é isso que eu quero dizer.
os profissionais e as empresas têm que começar a oferecer uma maneira dos desenvolvedores de crescer tecnicamente também para a área de segurança. Inclusive, se a empresa de alguém estiver precisando aí, nós fazemos isso. Então, acessa lá o trustness.com.br, que é uma das nossas especialidades. Eu vou mandar já no chat lá. A gente faz isso mesmo, ensina empresas a desenvolverem com segurança também. É uma das coisas que a gente faz. É um problema isso. Sim. Pois é, porque assim, segurança também é uma coisa que me lembra. Hoje eu diria que, eu acho que vocês concordam, parou um pouco, né? Antigamente tinha muito, principalmente na época que o Entity Framework era uma porcaria, né? Tinha Melhorou muito hoje? assim. Melhorou, né? Tipo. Você sabe que melhorou. Mas a questão era assim: o pessoal ia e falava, esse negócio é uma porcaria, eu vou desenvolver a minha solução. Nossa, ORM, né? O cara fazendo certo. E parece que segurança também é outra coisa, porque é bastante comum o pessoal inventar até formatos novos de token para você trabalhar com API, por exemplo. Não à toa que problemas de criptografia, que é o segundo da lista em 2021, ele é o segundo. E se você pegar os anteriores, Bertuzzi, 2017, 2012, você vai ver que problemas relacionados à criptografia era lá embaixo, nem era um dos primeiros. Sim. O que acontece? A adesão da internet, né? Então nós temos cada vez mais as empresas se abrindo para o mundo, abrindo serviços, cada vez mais a necessidade de criar uma forma de autenticação. Aí os devs vão acabar chegando em um token, daí que ele fala, e se eu colocar um base 32, o cara que vai invadir não sabe que são base 32. E esse é um caso real. Base 32, eu não falei o 64 propositalmente, tá? Eu já vi um caso do cara, tipo, ele usa o base 32 acreditando na inocência de que quem tá usando o sistema dele não sabe que aquilo é um base 32. Sim, porque ele acha, eu mudei, todo mundo usa o 64. Cara, mas assim, o Base 32, assim como o 64, são formatos abertos. Tipo, você joga num site, tem extensão de VS Code que você reverte o valor, cara. Então, tipo, é um negócio assim, é muita, como poderia dizer, é muita inocência achar que não tem gente malandra para tentar ver se é base 32, né? Tem um livro de criptografia, que eu já pego o nome dele, que eu não vou lembrar aqui, que é um dos livros meio que base de criptografia, que uma das coisas que ele fala sobre os atacantes é assim, não ache que o seu atacante é uma pessoa inocente, o seu atacante ele é muito bom de segurança. Então assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter na mente é a humildade de falar, olha, o dia que alguém me atacar, esse cara é bom pra caramba. Então essa sua ideia que, eu vou ser malandro, vou usar um base 64, um 32, porque o cara não vai saber. Ou até mesmo, a pessoa faz o quê? Ele pega, zipa a informação duas vezes, sabe? Você já viu essa situação? Do cara pega, faz um base 64, pega o base 64, gera outro base 64. Você fala, cara, a base 64 tem forma de identificar que é um base 64. Os caras têm, na verdade, também ferramentas já que ajudam na análise. O cara vai fazer um ataque, não vai pensar que assim, o cara, eu copiei aqui, eu vou jogar no base 64 decode para ver o que acontece. O cara tem ferramenta automatizada para fazer ataque, cara. A ferramenta já disse é um SHA, ela já disse é um base 64. Exato. Tem um quilo de ferramenta para dizer qual que é o formato daquele dado. A dica é o seguinte, pegando do que o Bruno falou, pensa que quem vai tentar te invadir é mais inteligente que você, cara. Que o cara tá muito, porque o trabalho dele é fazer isso, entre aspas, o trabalho, né? O cara quer fazer isso, então... Exatamente. Aí, claro, você pode ser que o atacante seja do seu próprio time, no sentido de a sua empresa contratou ali uma outra empresa para fazer uma análise, ou essa equipe de análise de segurança é interna, e aí ele tá do seu lado, mas pode acontecer também dele não estar do seu lado. E aí é onde mora o problema. E às vezes pode ser o que os caras chamam também de hacker ético, né? Aquele cara que fica caçando brecha, reporta para a empresa, e às vezes esse cara é até contratado para um time de cibersegurança, né? Ainda em criptografia, tem um caso que eu conto, eu acho que eu já contei aqui em alguma das lives, que é o seguinte. Em 2011, uma grande empresa, que todo mundo que está aqui na live com certeza conhece, recebeu uma ligação de um cara, um hacker ético, e o cara na ligação falou assim, ei, queria falar com o responsável de segurança do seu maior produto, ou de um dos seus maiores produtos. E aí,
quando atendeu, ele falou, olha, eu consegui descriptografar o seu cookie. Aí os desenvolvedores eram empresa do Vale do Silício, empresa famosa, inclusive com seus produtos, falou, como assim você conseguiu descriptografar? Entrou em cal com esse cara lá, fez uma reunião, ele falou, eu faço isso, e conseguiu pegar um bug de criptografia. A ferramenta que eu tô falando, que ele pegou o bug, é o ASP.NET. A empresa é a Microsoft. Em 2011 teve um cara, ele conseguia descriptografar qualquer cookie do ASP.NET na internet. Ele achou esse bug e conseguia fazer isso. Ou seja, olha quem falhou. Se a Microsoft falha nesse quesito, com todos os profissionais de segurança e toda a capacidade que ela tem, você imagina a gente querendo inventar a Base64. A Microsoft, Exato. pelo que eu me lembro, ela participou lá do pessoal que concebeu a ideia do JWT, né? Não sei. Parece que sim. E tem uma coisa aí também, eu falei de JWT, vocês estão falando de criptografia, não acredite que JWT é criptografado. Aquelas 3 partes, pessoal, são strings base 64. Tem um detalhe aí que é o seguinte, a primeira parte é o header. Então, quando você joga lá no jwt.io, a gente mostrou uma extensão para VS Code, aí, o JWT Viewer também tem corte disso aí aqui no canal, né? Mas a primeira parte é o header, vai estar falando, tá usando HMEC, SHA, alguma coisa, beleza. Aí a segunda parte é o payload. O payload, pessoal, eu já vi isso em aplicações legadas, o pessoal acha que o payload é um lugar que você pode colocar dados sensíveis. E não, pessoal, evite isso ao extremo. Se você quer consultar dados sensíveis, você vai desenvolver alguma API bem protegida para você consultar dados sensíveis. Não devolva no token, porque qualquer um consegue jogar aquilo lá em alguma coisa que reverte base 64 e ler informação, né? O header e o body do JWT, ele é um base 64 URL. Vamos colocar como uma extensão do base 64, só que para ser trafegado em URL. Então ele pega alguns caracteres, transforma ele em outra coisa para poder trafegar em URL. Então o JWT nada mais é que o header e o body, um base 64 URL. Que é o que a gente está falando desde o início do base 64, que é fácil de identificar, fácil de descobrir e de mexer. Então, não coloque informação sensível. Só a única parte que, no fim, é protegida, a terceira, que é a assinatura, né? Só que eu já vi isso também. Aplicação que, assim, recebe um token, usa aquele token como se fosse, assim, eu não vou... Tá aqui as informações que eu preciso do usuário, beleza. Só que quando você manipula um token JWT, você tem que, de alguma forma, validar sempre ele, né? Com quem emitiu, né? Com o issuer desse token. Então, e renovar sempre ele também. E renovar também. Renovam, e tokens, né? De... Não vamos citar quem foi, mas você lembra que certa pessoa veio me perguntar uma vez, Bertuzzi, eu mandei para você, uma pessoa que podemos classificar como um grande glutão, né, Bertuzzi? Você sabe, você sabe quem é, né? Glutão é aquele cara esfomeado, né? Vimos uma cena lamentável dessa pessoa consumindo toda a comida de um meetup, mas tudo bem. Né? Cara, a gente já viu até traição no Meetup, cara. Nós já vimos tudo que era possível em Meetup. Tudo que é possível no Meetup. Teve o cara que usou a logomarca do canal .NET, né? Eu falei, cara, se esse cara for no Meetup, é o tamanho desse cara, né? O cara dava metade de mim. Eu falei, pô, podia ter chamado pra briga, então, né? Brincadeira, pessoal. Mas enfim. Então, assim, essa parte de segurança aí, o pessoal muitas vezes, eu acho que o problema aí também, se estão falando de humildade, é subestimar também que as outras pessoas não conseguem capturar alguma coisa, reverter alguma coisa fácil, né? Sim. Quero dar só um ponto aqui, que a gente acabou pulando para criptografia e indo embora, só para rapidinho puxar uma aqui, para quem não entendeu do Broken Access Control, que a gente acabou falando rápido. Ele aqui é aquele que que o Bruno falou assim, troca o ID, tá lá, ID 2 na API, coloca 3 e se retorna alguma coisa. Ele é as implementações que poderiam, assim, de mecanismo de controle de acesso, que seria para não deixar que usuários acessem coisas que eles não deveriam na plataforma. Então, página restrita, às vezes página de administração, dado confidencial, às vezes você tem
um sistema, por exemplo, de aprovação lá, que uma pessoa tem que fazer uma determinada aprovação, ela troca um ID lá em cima na URL, ela abre uma conta de uma outra pessoa, ela abre uma informação bancária de outra pessoa, e etc, etc. Então, é você garantir que pessoas só acessem o que elas têm que acessar na sua aplicação. Não só pessoas, sistemas, pessoas, terceiros, serviços que consomem e tal. Então, garanta que a sua aplicação só possa deixar acessar o que todo mundo poderia ver. Tem aplicações que faz diferença, às vezes, e isso é curioso, tem aplicações que faz diferença o cara mudar o ID ali em cima e ver uma outra informação? Tem, foda-se, não faz diferença. Então, de repente, mas se o cara aperta um 4 aqui, ele troca a página. Tá, vai fazer diferença para aquele negócio? Não, é claro, o ideal é que cada um só veja a sua. Mas garanta que só quem tem acesso àquilo possa acessar aquilo. E aí, pulando para a criptografia aí, que a gente já estava falando, e que a gente estava falando assim, da renovação de token, eu já vi casos que tinha gente que deixava o token pelo horário da jornada de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa era das 8 ao meio-dia, o token expirava de 4 horas. Porque falou, não, a gente deixa o token para a jornada de trabalho. E assim, para fazer isso aí, meu amigo... Implementa o refresh token, né? Exato. Para fazer isso aí é melhor não fazer, né? Deixa então autenticado uma vez e seguir a vida. Refresh token, você renovar esse token de tempo em tempo, sei lá, máximo 1 hora fazer isso daí do seu refresh token. É importante. É que assim, às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes as pessoas não têm noção das bases, entendeu? Tipo assim, eu tenho um token, eu tenho um refresh token, para que serve cada um, para que é? É que assim, no caso do token, o token ele é mais suscetível a ataques, a ser desviado. Por quê? Você tem uma página web, vamos supor que você tem uma aplicação que tá desenvolvida em microserviços, e esse token que você manda para suas aplicações, para suas APIs, ela passa por 20, 30, 40 APIs. Então ela vai para uma API, depois envia para outra. Imagina a jornada desse token. Ele tá sempre indo para vários lugares, ou seja, ele está mais exposto e mais suscetível a sofrer ataque, a ser corrompido. E aí, a ideia do refresh token é que ele seja um token que tenha uma duração maior, mas ele só pode ser enviado para um único lugar, que é para o servidor que emite o token. Então, apesar dele ter um tempo maior, você não expõe ele da mesma maneira que você expõe o token para validar, para fazer as trocas pelas informações. Então, o refresh token nada mais é um cara que está menos suscetível a ataques. Por isso que a gente usa token refresh token. Exatamente. Por isso que se faz refresh. Então, quem não fazia refresh agora, faça refresh, por gentileza. E entendam que o refresh token é um token igual ao token, só com a única diferença, ele está menos exposto. O refresh token, você também não vai ficar toda hora trafegando ele, né? Então... ele só vai ser usado uma única vez, quando você precisar de um novo token, e aí você manda ele, troca por um novo token, e ele já não é mais usado. E vou dizer para todo mundo aí, qualquer linguagem tem biblioteca, framework, um monte de estratégia fácil para fazer o refresh token aí, não é nem desculpa para não implementar isso daí, é bem fácil de implementar um refresh token. É que assim, quem vai fazer refresh token, a minha sensação é que a pessoa sofre muito, porque toda a implementação de refresh token básica, o cara vai querer criar uma tabela. Eu já vi isso. É o mais seguro? É o mais seguro. Sabe uma abordagem boa para refresh token? Usar Redis, cara. Eu fiz isso naquela API lá que eu sempre faço de exemplo. Eu posso até mostrar numa live futura, mas o Redis é uma boa, porque você deixa ele lá, né? Se você puder usar o Redis, e ele vai expirar em algum momento o refresh token, então você não precisa criar um job daí para ir matar o refresh token. Então, se você não usar uma solução que já entrega isso, né, o Keycloak entrega, o Entra entrega, né, você pode usar o Redis daí, que é uma maneira fácil de controlar. Visão minha, né? Não, você pode usar os próprios mecanismos do ASP.NET Identity, se você estiver usando o ASP.NET, Renato. Pode. É claro que assim, o refresh token, assim como qualquer coisa, ele tem níveis de segurança. Qual que é o nível maior? Eu quero colocar o refresh token no meu banco de dados e controlar, porque na hora que o cara for fazer um refresh, eu posso ter a opção de não deixar ele fazer refresh. Mas eu não conheço nenhum sistema que faz uso disso e ninguém que faz isso na prática. Cara, você pode pegar um sistema mais simples. Eu só aceito o último refresh token.
você já tem ali algum refresh token. Isso, você garantir que é o último. E de verdade, na maioria dos casos, isso vai atender tranquilamente. Não precisa, às vezes... E é bem simples. Usando os próprios mecanismos do AspNet, você faz um mini refresh token ali, mais restrito, mas funciona. Exato. Tem 2 perguntas no chat, mas eu vou deixar para quando a gente chegar no tópico dela aqui do ASP. Tem um tópico que vai falar disso daqui, que vai falar dos cross-script, e aí a gente responde, aí já fica no tópico certo. Até porque depois, se a gente for cortar isso aqui, vai ficar certo na hora do que a gente está falando. Vamos agora para a parte da medicina, injeção. Curioso, sabe? Pode falar aí. Não, eu queria falar assim, que eu acho curioso, que é o seguinte. Desde 1900 e bolinha, até vamos falar sobre... Só traduzir aqui a parte da injeção aqui. Ou seja, é aquela vulnerabilidade que é possível injetar na sua aplicação dados, né, coisas não confiáveis assim, que veio de um terceiro. Então, por exemplo, ele consegue injetar, sei lá, um script SQL no seu login e senha. E isso aí altera o banco, ou ele se assume como administrador e acessa a sua aplicação. É injetar coisas que a sua aplicação não deveria receber. Injeção, eu acho que é engraçada, porque ela é uma coisa que é tão antiga, desde as primeiras aplicações, quando o pessoal insiste, e ainda insiste hoje, em concatenar string nas queries, né, em vez de usar alguma outra coisa, e ela tá até hoje, e ela afeta muito o sistema, tanto que ela tá em terceiro ainda aqui, na parte da injeção. Antigamente não era injeção, você lembra, né? Era injeção SQL. Isso, exatamente, aí eles trocaram para injeção, porque eles juntaram aqui também o cross-site script, o cross-site scripting junto. Não, né? Não só isso também, eu acho que teve um bug do Docker, o Bertuzzi, de uma imagem Linux que você colocava alguns caracteres no header e você conseguia injetar comando dentro do Docker, do container. Isso é só um exemplo, não que aqui não estou falando de Docker nem nada, mas o ponto não é só um SQL, você parametriza ali um header e você consegue alterar o comportamento do Nginx, por exemplo. Então, injeção é qualquer coisa que você passa para dentro da aplicação que nem transforma aquilo que você enviou em código. Exato. Um upload, né? Um upload de um arquivo também. Um upload de um arquivo malicioso que vai entrar no seu server por algum motivo, guardar numa pasta alguma coisa e vai fazer o que ele tem que fazer. Então, por isso que eles juntaram, né? E é isso que eu queria falar. Antigamente era só injeção de SQL. Porém, a injeção de SQL continua também em alta. O que eu acho bizarro, caramba. Mas você sabia que em 2021 foi a primeira vez em toda a história do OASP que injeção caiu? Injeção sempre era o primeiro, sempre. Desde você pega isso que está mostrando aqui, ó. Injeção, e aí ela foi para a terceira. Mas é a primeira vez na história que caiu. Sim. Ou seja, ainda acho bizarro estar em terceiro. Ou seja, melhoramos. Mas sabe o que eu acho bizarro estar em terceiro? Porque eu acho que isso daqui era obrigação de todo mundo saber. Isso aqui não é nem questão de OASP nada, sabe? É o mínimo que você espera de alguma aplicação que recebe algo. E quando eu falo recebe algo, é o campo texto. É o campinho texto que a pessoa vai colocar alguma informação. Isso aqui é obrigação de vocês fazer tratamentos para que não entrem coisas que não deveriam em campos. E eu ainda acho bizarro continuar em terceiro. Cara, talvez porque juntou as outras coisas. Eu sempre falo, lá na empresa que eu trabalhava, a gente tinha um sistema interno da empresa, e aí eu vou analisando o código ali, sabe? Enfim, analisando o código e vi que tinha um bug de SQL injection. Eu fiquei 1 semana usando a tela para fazer consulta no banco de dados e exibir na tabelinha da tela, até o desenvolvedor corrigir. Puta que pariu. Vem cá, olha esse relatório que legal. E aí mostrava nos campos dele, tá ligado? Na tabela, certinho. E aí, como a gente tá falando de injeção, agora eu quero pegar a pergunta do rapaz ali, porque isso envolve o cross-scripting aqui, o cross-site script, que foi enfiada junto da injeção aqui, né? E a pergunta é o seguinte, ó. Mas ali ele tá falando de cores, né? Não de mas é que é mais fácil pra gente já falar é que eu queria falar da parte de injetável desse famoso o Alone aí que o pessoal faz essa porra aí. Do cores? Isso. Então, que não deixa de ser uma possibilidade de se passar qualquer coisa, né? Se passar qualquer valor. Eu não vou conseguir clicar aqui na pergunta, Renato, se você puder, porque eu estou usando a mesma tela aqui que eu estou do Tá, deixa eu colocar aqui do Danilo Tel. Ele perguntou, já vi meia dúzia de APIs em produção de empresas diferentes com LON em tudo no Cores e teimam em dizer que não tem problema. O que vocês acham? Uma hora vai dar merda. O que eu acho, como parte de segurança, é que tem muito problema você fazer isso daí. Particularmente aqui, ó, essa história do Alonai aí, de você permitir a todos,
qual é o correto de se fazer para acessar o negócio do Core? É você fazer o famoso, como é que chama? Como é que eu vou lembrar? É aquele access control origin lá, que é você só permitir acesso da origem que ela vai ter aquele acesso lá. Esse é o correto. É você garantir que só receba acesso ao Core lá as origens que deveriam acessar ele. Isso é o correto. Sabe uma coisa que eu acho que contribui para esse tipo de temeridade acontecer? É o seguinte, o pessoal acha que, beleza, eu tô aqui trabalhando no Azure, na Amazon, na Google Cloud, pô, 3 Big Tech, né? Se publicar na nuvem é seguro. Tá na nuvem não significa que é seguro, porque do ponto de vista dos 3 providers, aí entra naquela matriz de responsabilidade da nuvem, né? Mas do ponto de vista desses 3 providers, eles vão garantir que tem segurança na infra, coisa e tal, né? Só que isso daí é uma coisa de aplicação. Se você implementa errado, azar da sua aplicação, os caras não têm culpa, né? É que sabe qual é o quesito do... É assim, para que eu vou facilitar? Um exemplo. Você deixar o LON, qualquer uma lá, você facilitou força bruta fácil aí, porque qualquer um fica espancando de vários lugares, de vários cantos, já não é mais uma origem só que pode fazer isso na sua aplicação. Você facilitando isso, que é a famosa falta de restrição, e estou falando de aplicações, porque assim, a maioria das aplicações, elas não são uma API do Google aqui que estão na internet para todo mundo consumir, é alguma coisa, etc e tal, e o Cores não é isso também. Então, geralmente você tem uma origem e alguma coisa que ela vai consumir. Você garantir no cabeçalho a origem, você evita, como eu falei, o problema de força bruta, que é uma quesito, você evita ataque malicioso lá, você evita vazamento de dados sensível e tudo mais. Então, é sempre bom garantir que quem está acessando ele seja uma origem verificada, que tenha permissão a fazer isso daí, sejam origens específicas que podem acessar. Da mesma forma que quem coloca uma API, e falando em API, na nuvem, pô, se você sabe o destino, etc e tal, você configura, às vezes, o IP, um acesso próprio, e etc e tal. Você não escancara para todo mundo, né? Fazer os acessos da sua aplicação. É mais ou menos a mesma ideia. O Wagner Padilha tinha complementado o Danilo e tal. Se quiserem falar mais alguma coisa de Cores aí, Bruno, Renato, se quiserem colocar mais. O Cássio Moraes, ele falou... Posso ler o comentário? Peraí, só puxa aí, vê se só o Bruno quer falar do Cores, alguma coisa. Manda ver, Bruno. Não, do Cores, que o meu ponto é que você evita deface, né? Então o cara cria uma... Acho que o grande ponto aí do Cores é que o cara pode criar uma página muito parecida com a sua, supondo que você é um banco de um banco. Aí o cara criou o Itaú, só que de vez de colocar o I, colocou o L. É que hoje você não... Mas para vocês terem ideia. E aí ele vai lá e pega e consome os seus próprios recursos, às vezes uma API do próprio banco para consultar o nome, entendeu? Então, digita aqui seu nome, sei lá, aí o banco tinha uma falha, ou a aplicação a empresa tem uma falha que consegue e retorna esse nome. E aí ele simula aquela sua página para pegar um cartão de crédito, alguma informação confidencial. O Cores vai proteger isso. É que assim, quando chega num nível do cara fazer um ataque direto à sua aplicação, aí o Cores também vai pro aí, né? Porque daí o cara ele foge do cabeçalho e aí ele consegue passar por uma origem válida. Mas aí, nesse caso aí já era, não importa se você tratou ou não tratou o design, aí não tem muito. Mas, como eu falo, é sempre bom colocar, né? Sim. É que às vezes as pessoas, algo que a gente que tá começando, iniciando no mundo da segurança, tem que começar a pensar assim. Existem coisas que eu vou fazer no meu código, na minha aplicação, que ele vai ser... vai tornar minha segurança de 1 para 8. Por exemplo, eu vou usar um ORM. Por quê? Porque eu vou evitar SQL injection. Então, a segurança da minha aplicação, que se não tivesse um ORM, seria muito difícil garantir esse tipo de segurança de injeção. Eu passo a usar o ORM, eu tenho um grande benefício. Existem muitos casos que o benefício é muito pequeno, mas uma boa segurança é como se fosse um castelo. Ela é feita por camadas. Então, assim, o Cores é uma camadinha pequena, mas é uma camada. Aí você adiciona o Cores, aí você adiciona mais uma outra segurança de autenticação, mais outra. E no final do dia você tem uma aplicação muito segura. É aquela coisa do cenário, né? Para um banco, um Cores vai ser muito mais importante, às vezes, para uma aplicação nossa de um ticket de chamados, por exemplo.
É algo do tipo assim, você pensar, pô, tem que ter mais camadas porque são dados muito mais sensíveis, por exemplo. Mas no geral, o Bertuzzi, é que as pessoas não podem achar que, mas é só um cores. Mas o Não, cores, ela faz parte de um amplo. Se exato. você não cuida do cores, será que você está cuidando da criptografia? Exatamente. Será que você está Exatamente. cuidando devidamente da autenticação? Porque é um pouco do comportamento da equipe. E, enfim, segurança tem muito disso. Sim. Eu vou proteger a minha aplicação que está rodando lá no Azure, numa rede privada, eu vou colocar um banco de dados com criptografia em repouso. Pô, o cara que acessou ali a minha rede já conseguiu todos os meus dados, não vai precisar. Exato. Mas é isso. Mas a criptografia em repouso é um nível a mais de segurança que você adiciona. Você vai adicionando vários níveis. Sim, exatamente. Quanto mais, melhor. Se você puder colocar, pensar e separar, é muito melhor para sua aplicação. Os caras de segurança falam isso, né? Os caras que é dev, como eu tô no meio dos dois, agora eu sou do time, faça isso. É como você é o chefe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É que nem eu falo, quando eu contrato assim para fazer análise de segurança, eu falo, cara, tá aqui, ó, é isso. Você me pagou, eu te entreguei, você tem que fazer isso. Se você não fizer, eu assinei aqui quais são os problemas. Se você for invadido por causa disso, não fui eu que disse que não estava. Eu te mostrei aqui. Agora, se você vai fazer ou não, aí já não é problema meu. Acho que no seu trabalho acontece muito situação assim, Acontece. né? De você ter que forçar o cara a assinar um termo, porque assim, você alertou, sua empresa foi paga para fazer análise. O cara... mas aí você tem um relatório, né? Ó, tá aqui, eu te mostrei, você assinou, o cara assinei o relatório aqui. Nossa, passa um mês, olha, eu fui invadido bem aqui, então, onde eu avisei, né? Tem uma pergunta aqui, Bertuzzi, do Cássio? É do Cássio. Na verdade, é um comentário, né? Não, eu já ia falar, segura ela para quando a gente falar do Identification e Authentication, porque o que ele falou aí é muito bom e eu queria puxar um negócio aqui. Então, porque é o famoso... A gente puxa o comentário dele, que eu achei um comentário bom. Beleza. Então já falamos da injeção. Aqui, ó. Insecurity Design. O Bruno não gostou do Insecurity Design. É porque... vamos lá. Existem temas no OASP que é muito... É muito qualquer coisa, entendeu? Sim. Security Design. Cara, o seu design de sua segurança não estava legal. Mas o quê? É um negócio muito, como poderia dizer, transcendental, né? É que sabe por quê? O Insecurity Design, ele entrou na tabelinha de 2021. Ele não tinha antes dela. Né? Mas assim, você pegar assim, vamos pegar os primeiros 3 tópicos. Eu poderia dizer, a grosso modo, que se tem uma falha de injeção na minha aplicação é porque meu design é inseguro? Sim. Sim, eu vejo que sim. Se tem uma falha de criptografia, é porque eu não planejei o design da minha aplicação certo? Sim, então, para mim, Security Design é isso. Não tem onde pôr, põe aí em Security Design. Para mim, o Insecurity Design é o que entra que faltou nas outras... Exatamente o que você quer falar. O que faltou nas outras categorias, como categorizar, ele entra no Insecurity Design. Que é basicamente tudo que está errado na sua aplicação, que não entra nas outras categorias do OASP, que poderia ferrar a segurança da sua aplicação. É isso, basicamente. Eu dou risada, porque em Security Design, quando eu olhei isso, eu falei, entendi. Os caras não sabiam categorizar. Você sabe o que é o Security Design? É o famoso outros para garantir que chamasse top team ainda. Para o top 10. É o genérico, né? Mas é isso mesmo. A única coisa que eu uso o Security Design para falar é quando eu vou falar de SDLC, de SSDLC, né? Que é do Security Software Development Cycle. Que aí eu falo, agora vamos pensar em Design Security. Mas, basicamente, se você pegar as outras categorias aqui, tudo que não estão nas outras categorias está aqui. Por isso que ela está em quarto, né? Porque ela engloba mais que as outras. Basicamente isso. Brincadeiras à parte, eu gosto de falar do Security Design assim. Quando você está desenvolvendo a sua aplicação, pensa em riscos de segurança para ela. Eu estou fazendo um negócio aqui, um ponto de entrada, alguma coisa que envolva as outras categorias, obviamente. Mas tenta se preocupar um pouco mais. A gente sabe que o desenvolvedor já não se preocupa com teste. Então, com segurança, ele não vai se preocupar muito mais ainda, né? Mas... tenta mudar a sua cabeça para se preocupar um pouquinho mais do que eu estou implementando é seguro, isso aqui pode ter algum problema. Não vai tomar muito mais do seu tempo fazer isso daí. Aqui, ó. Security Misconfiguration. Aí sim, né? O famoso, como é que fala? Aquele cara que deixa o debug habilitado em produção listando erros, sabe? Lembra? Ou então... a galera dos índices do PHP, diretórios que não deveriam estar listados na hora que a sua aplicação está publicada. O misconfiguration é um problema
porque às vezes acontece um erro, alguma coisa da sua aplicação, e ela se comporta como não deveria. Então, por exemplo, assim, dá um pau ou um cara coloca uma barra na sua aplicação lá e ela lista aqueles diretórios. Cara, com acesso dos nomes dos diretórios, nem que está dizendo que está dentro, já é um prato cheio para eu começar a fazer uma pesquisa. Agora eu já sei que diretórios eu tenho que pesquisar e eu já facilito o meu caminho, né? Para fazer uma invasão, para roubar alguma coisa de uma aplicação. E o que é engraçado é que, assim, agora vamos fazer uma coisa aqui para deixar triste os desenvolvedores. Na minha opinião, a configuração do ambiente da sua aplicação é responsabilidade do desenvolvedor, não do cara da infraestrutura. A infraestrutura tem que garantir que a sua aplicação está no ar, mas quem tem que garantir que a sua aplicação está configurada direito é você. Principalmente no mundo de Docker, containers e etc. Mas você tem esses problemas? Você tem essas discussões, ô Bertuzzi? Sobre de quem é a responsabilidade? É. Tem. Tem, acredite se quiser, tem sim. Porque muita gente fala, não, mas é a infra. Então, eu falo que é o dev. E isso me surpreendeu a primeira vez que eu tive que lidar com essa situação. Porque aconteceu algumas vezes, né? E a primeira vez que aconteceu comigo, de alguém, eu tava atuando como DevOps, aí chegou o dev e falou, não, mas você tem que configurar meu Docker. Eu falei, o quê? É isso. Eu tenho que o quê? Fala de novo pra me ver se eu ouvi direito. Sabe? Tá maluco, cara? Configura esse Docker aí. E assim, brincadeiras à parte, claro. E aí eu comecei a descobrir que existe um mundo onde desenvolvedores novos, eles entendem que ele não tem que configurar o Docker. A missão dele é desenvolver. Você Exato. Fala, tá. Fala, essa criançada aí foi muito mal acostumado, pô. É muito simples. Eu chego pro cara quando tem isso aí e falo, quem fez essa aplicação? Ah, fui eu. Se você que fez, como é que eu vou saber como é que configura ela? Aí o cara já olha com aquela cara. Se cara, fez, mas assim... Mas é uma discussão que começou a crescer, que eu me surpreendi de verdade a primeira vez. Mas é que eu vou te dizer que essa discussão era assim. O que eu vejo dessa discussão? Antigamente, Yes-like, na época, ela tinha uma montanha-russa que ela ia crescendo e você tá discussão. Não, isso é infra, isso é o dev. Não, isso é infra, isso é o dev. De repente, ela começou a descer o container. Só que o que eu percebi, principalmente da galera mais nova, é que ela voltou a subir igual era a época do Yes-like. A configuração. Não, mas é o cara que tem que pôr no ar. Meu amigo, você... O cara de infra, né? Tipo, exato. Não sou eu, né? E era usado como desculpa, né? Não subia o projeto, cara... Ah, não, mas os caras de infra não configuraram certo, né? Era uma muleta para esconder falha desses caras. É que a questão é assim, se você desenvolveu, eu acredito, tô colocando as aspas aqui, eu não acredito, mas eu acredito que você imaginou o que a sua aplicação precisa, no que ela vai rodar, e etc, etc. Eu tô falando que eu não acredito, principalmente da galera que está começando. Então, você é o responsável pelo ambiente. O Docker, que ele tirou o container em si, o container em si, ele tirou a piadinha do na minha máquina funciona. Porque você cria o ambiente lá e coloca na produção. Então, é a piada do meu container funciona, né, que ficou aqui. Você é responsável pelo seu ambiente, assim. Então, a parte de segurança, de misconfiguration, ela é sua também. Você tem que configurar esse ambiente para ele ir para a produção e deixar ele certinho lá configurado para que a sua aplicação não exponha diretórios ou coisas sensíveis que ela não deveria mostrar. Agora, se você disser que o container não é problema meu, você está na carreira errada, cara. Você não está entrando do lado de dev, você está fazendo muita cagada aí. É sua responsabilidade, sim, a parte. Na verdade, você está sendo negligente, né? Não, porque... outra discussão que na minha época não existia e começou a existir. Mas eu não vou puxar ela aqui, mas só vou mencionar. Quem faz teste é o cara de teste. Ah, cara, cara, ó. Eu olhei assim quando eu vi essa discussão, eu falei, não é possível que eu tô escutando isso, cara. Foi no Meetup que eu escutei isso, eu falei, meu Deus, eu saí da sala. Ô, Bruno, mas sabe o que é isso? Mas sabe o que é isso? É porque tem topeira que acha que só tem um tipo de teste. Cara, exatamente, quando eu falei isso no Meetup, o nego olhou pra mim, tipo, como se eu tivesse falado um absurdo. Falei, meu, calma aí, tem um teste que é do dev, pô. Tem vários tipos cara, de teste. Eu trabalhei num dos bancos que eu trabalhei, né? Que acontece? Uma vez um amigo meu, que chama Everton também, esse é cabeludo, é palmeirense também, viu? Esse é cabelo. Mas esse tem cabelo, só para diferenciar que é um segundo Everton, beleza? Estão pedindo a sua câmera, que eles querem ver sua cara aí, ô Groff. Ó, esse papo de dev versus infra devia ter os rostos na live para ver as expressões. Não, eu já mostrei. Não, mas teria que ter o pessoal, o pessoal de infra. Mas assim, a gente está defendendo o pessoal de infra. Não, sim. Mas isso que vocês falaram de teste também, defendendo agora o pessoal de QA,
é o seguinte, cara, eu trabalhei nesse banco, estava conversando com esse meu amigo Everton, teve umas situações assim que os caras pegavam, a gente era de uma consultoria que prestava serviço nesse banco, e os caras iam testar as coisas que a gente fazia e falaram, caramba, a gente testou aqui, tá tudo funcionando, tal. Falou, a gente testa, né? Implementou teste, validou aqui a aplicação, né? Os caras achavam que era alguma coisa de outro mundo. Cara, assim, eu trabalhei bastante tempo em empresa pequena com automação comercial e a parte de emissão de nota fiscal, cara. É o tipo de coisa assim, se você não testar, cara, vai dar merda e vai sobrar para você. Você vai virar o fim de semana, você vai ficar feirado arrumando coisa. Então, aquele negócio, cara, você desenvolve direito pensando em deu horário, eu vou tranquilo para minha casa, a gente aqui vou fazer minha live, vou ver meu jogo de futebol, vou para academia, vou jogar meu videogame, vou tomar uma, você ir na boa, cara. E assim, o pessoal, vocês falaram de infra, né? Tá voltando aí a mesma situação da época do IS aí, até o Matheus comentou, né? E a parte de QA é a mesma coisa, cara. Tipo, o QA faz o teste. Beleza, o QA faz o teste. Você vai entregar nada funcionando para o QA fazer o teste. Você tá gastando dinheiro da empresa duas vezes, do seu lado e do lado do QA, à toa, né? Exatamente. Alguém comentou aí, que eu perdi aqui, alguém comentou no chat que, assim, e não estou generalizando, não é todo mundo, porque eu conheço pessoas, profissionais que estão começando assim, que escutam e são muito bons assim no que vai fazer, mas acho que ele falou molecada preguiçosa, que achei, a molecada preguiçosa quer ganhar muito e trabalhar pouco. É verdade, tem muito dev, não diria só molecada não, viu? Quem falou aqui, o Danilo? Não é molecada só não, viu? Tem sênior, pleno aí também, que é desse jeito aqui que a gente está falando aqui. O Júnior ainda tem conserto, agora os velhos de guerra não tem mais, não. Não esquece, o cara não tem mais conserto, não. Ô, Roberto, você tá falando que eu sou um cara que não consegue aprender devagar. Bom, que bom que é indireta. Não, tô zoando. Porra, meu. Não, mas você sabe que tem muito sênior que o cara é cabeça dura, o cara não vai... Cara, mas aí entra, a gente já fez até podcast sobre isso. Cara, o cara tem senioridade, é um líder técnico, vira arquiteto por tempo de empresa, porque na prática... Isso é foda. Na prática, você fala, meu Deus do céu, esse cara... Eu gosto de fazendo a mesma coisa, né? Eu gosto da frase... um boneco da Michelin no lugar do cara, o boneco da Michelin faz menos coisas erradas, estatisticamente. Eu gosto da frase, não, do pensamento que o arquiteto de software é a evolução do dev sênior, né? Eu acho maravilhoso isso daí também, não, o cara botar na empresa. Isso daí me lembra o ditado que até um relógio quebrado consegue acertar, porque ao menos 2 vezes por dia ele vai estar dando a hora certa, né? Olha, eu tô achando que essa live aqui a gente não vai acabar nem o ASP, viu? Eu tô achando que vai pra parte 2. O top 10 dele aí, mas eu acho que começa a ficar rápido o top 10. Pode ser. Não, mas assim, se não acabar também a gente continua, não tem problema. Isso aqui, ó, isso aqui é bacana. Isso aqui é vulnerabilidade de componentes desatualizados. Isso aqui é mais ou menos, hein, Bertuzzi? Não, isso é bacana porque eu vejo direto também. Mas é bacana quando você tá lá analisando. E quando você é o cara que fez o componente, que depende de outro componente, isso. Esse é o cenário que eu queria falar. Eu vou falar dos 3 cenários. O primeiro é o cara que vai, vou falar para o .NET, se aplica a qualquer linguagem, só que com seus nomes específicos. Pacotinho Nugget, botou na aplicação, resolveu meu problema, foda-se, não atualizo mais. Está funcionando, deixa. Aí vem a atualização de segurança, sua aplicação está vulnerável porque você não atualiza. E não só pacote terceiro, pacote da Microsoft, pacote da empresa que você usa a linguagem. Esse é o cenário 1. Isso é um grande problema. Cenário 2. Eu não gosto de fazer isso e não faço. Você pega um pacote, tipo, entre aspas, open source, que não tem o código. E aí? Eu não faço, eu não uso. Se não é pago, se não é de uma empresa, etc e tal, o pacotinho open source que não tem o código, não sei o que está lá. Se o cara descontinuar, como é que eu arrumo essa porcaria aqui? Então, open source que não tem código no Nugget? Mas nunca. Então, nunca. Mas eu falo, não pegue, jamais. Não é só Nugget isso. Pacote NPM.
Que nem eu estava falando com o Bertuzzi, né? Ontem eu tive que fazer uma POC para no Azure DevOps buildar a aplicação para iOS e Android, Android. tipo, para Flutter. Daí eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu falei, deixa eu pesquisar aqui extensões para o VS Code. Beleza, pesquisei extensões para o VS Code. Aí, qual que foi a análise que eu fiz? Quais extensões eram mais utilizadas? Tinha duas. Dessas mais utilizadas, quais tem mais star, tem menos ish? Cara, você tem que analisar o projeto lá, o GitHub, tinha GitHub em ambas, né? Então você fala, isso daqui é melhor, né? Sim. E aí vem o terceiro ponto, que é exatamente isso que o Bruno falou aí. A aplicação do terceiro que depende do quarto. E aí? Do pacote atualizado. O lado do cara de lá eu que não falo isso atualizou porque eu o já pacote passei por dele. isso, tá? Eu sei como Eu tenho alguns componentes de JWT. E eu passei exatamente isso. O cara chegou e falou, tá com bug. Eu falo, tá, vou fazer o quê? Abre, já tá aberto o chamado lá no colega, não tem o que fazer. Eu passei por isso com um pacote de Xamarin que eu tinha lá. Ele, tá com esse pau aqui, você saiu no iOS. Aí eu respondi pro cara, eu falei, então, este bug é do iOS do Xamarin que eu tô usando a biblioteca para fazer aqui no pacote. Tem lá na Microsoft aí e tal. Em resumo, o que eu vou fazer? Tentar esperar, né? Exato, não tem o que fazer. Mas, a grosso modo, mantenham sempre as referências atualizadas da sua aplicação, viu? Mas se o cara trocar a assinatura do método, meu amigo, vamos lá, se programa aí também, pra você sempre estar atualizando essas coisas, né? Isso daí dá uma conversa tão longa, Bertuzzi. Se por isso que... Mas eu eu... tenho uma raiva de alguns componentes, cara. No ecossistema .NET, isso não acontece tanto. Uhum. E eu acho que o meu achismo diz para mim que é muito da escola Microsoft. A escola Microsoft tende a dar continuidade nas coisas sem quebrar o passado. Mas, cara, sempre você pega colocam Java, Node, meu amigo, você atualiza uma versão que quebra tudo. Tá maluco? Porque a Microsoft, ela meio que assim, trocou o método, ela ainda deixa o antigo e fala, eu vou apagar. Aí depois ela fala, isso aqui é deprecated, depois ela apaga. Então ela te dá muitas chances. Então, assim, mas as bibliotecas do .NET no geral, elas têm essa escola Microsoft. A Microsoft há muitos anos e a gente meio que entendeu isso e faz isso nas nossos componentes. Mas, cara, você pega Node Java, é absurdo. Você atualiza o NPM, quebra tudo. É que eu vou dar duas visões. O meu lado dev vai falar assim, puta que pariu, o cara quebrou tudo, eu vou ter que pegar um tempo aqui agora para a aplicação. Mas o meu lado segurança vai falar, não, você vai atualizar, principalmente se tiver escrito lá alguma atualização de segurança. Então é complicado mesmo. Realmente é um bate-papo grande, principalmente para outras linguagens. Mas, como segurança, eu estou falando aqui. Atualize sempre as dependências da aplicação. Não, você tá certo, atualize sempre as dependências. Sim, mas eu entendo. É um pé no saco fazer isso. Sim. É que eu falo, como segurança, foda-se, você vai fazer. Como dev, olhando o cara de segurança, eu vou falar, filha da puta, que eu tenho que atualizar. Agora sim, Identification e autenticação failure, que é o Broken Authentication. Agora a gente pode pegar o comentário do rapaz lá, Renato, que falou que ele implementou o Keycloak. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu vou resumir em uma coisa só. Olha, eu implementei meu próprio sistema de login senha aqui. É muito bom. Cássio Moraes, eu fiquei 1 ano trabalhando com Keycloak. Eu estou numa situação parecida aí com Entra e B2C, substituindo todo o sistema de autenticação de uma plataforma. Que rolê! Authentication Flows, SSO, Scopes, validação via chaves públicas, OAuth, OpenID. Daí o Cássio comentou, aprendi muito, passei muita raiva. Você vai acabar indo nas RFCs para entender o porquê das coisas. Eu precisei também ir em RFCs. E daí o Danilo Tel comentou, Cássio Moraes, eu estou hoje trabalhando exatamente com isso, implementando segurança com Okta e Entra ID numa aplicação bem grande. Estou sozinho nessa parte. Estou ficando careca de vez. Então o Everton careca que tá trabalhando com isso daí. Se você não fica careca, você fica com cabelo branco. Mas eu tô ficando com cabelo branco. Ele já tá ficando careca naturalmente, é desculpa do cara. Não, é meu trabalho. Enfim. Uma coisa aqui que eu queria falar sobre isso aqui é assim, a dica que eu sempre dou ao pessoal usa já alguma coisa pronta, um framework pronto, um sistema pronto, tipo o Keycloak, que tá pronto, tem vários testes de segurança, ele oferece, coloca ele na sua aplicação, vírgula.
não adianta nada você usar um framework, alguma coisa consolidada, se você não fizer as configurações direito das roles e etc e tal, de quem pode acessar o que também. Que aí não vai adiantar de nada. Você resolveu só o problema do cara não quebrar a, entre aspas, hash da sua senha que você salvava no banco, para logar na sua aplicação sem seus roles, só que você aí deixou a sua aplicação mal configurada com a parte de roles, tudo certinho lá, e o cara continua acessando o que não deveria. É assim, ó, na comunidade de criptografia tem uma frase assim, ó. Uma criptografia feita por amadores é uma criptografia amadora. A gente pode pegar essa mesma frase e parafrasear ela. Um sistema de autenticação feito por amadores é um sistema de autenticação amador. Se você for pegar do zero e falar, não, peraí, eu sei que se eu fizer um select usuário where sem igual a senha, vai funcionar, você já começou muito, muito errado. Não tenta fazer do zero, não vai por esse caminho. Existem N frameworks maduros, quase eles majoritariamente feitos por empresas maduras de segurança, e aí você vai usar. Aí é o caso do nosso amigo, qual que é o nome dele, que mandou comentário aqui? O Cássio. Vai usar um Keycloak, vai usar o Entra, cara, você vai usar o ASP.NET Identity, se você tiver no Java, no Node, com certeza tem aquele componente, aquela biblioteca lá que vai fazer isso para você, mas a última coisa que você vai fazer é fazer do zero, não faça. Exato. Não, e Não é simples, não é fácil, Não. é muito mais complexo do que inicialmente parece. Você fala, usuário igual a tal, sem igual a tal. Esquece, não é assim. Com todo respeito a você que está fazendo aí, não vai ser tão bom quanto esses feitos. Não vai. Não é uma questão de ser tão bom, o Bertuzzi. Desculpa, vou corrigir. Não vai ser tão seguro quanto esses feitos. Né? Não, exato. A não ser que você seja um especialista de segurança. Fala aí. Exatamente. E tem outro ponto aí também, né? Daí você fala assim, beleza, por que eu vou usar essas soluções de mercado? Essas soluções de mercado, pessoal, normalmente o que está acontecendo, o que você está utilizando, elas coletam métricas para analisar e até servir de base para evoluir o produto, né? Então, você pegar um serviço em nuvem, tipo Entra, o B2C, que é o que eu tenho mais contato hoje em dia, cara, esse negócio aí, o produto está evoluindo sempre, sem que você mesmo consiga acompanhar tudo que está acontecendo, né? Então, é o tipo de coisa que, você paga para ter o serviço, mas assim, você tem um serviço que está evoluindo sempre e que essas vulnerabilidades da OASP são levadas em conta em updates do serviço, né? Eu vou dar um exemplo de coisas que podem aqui, que existe em criptografia e também pode acontecer em sistema de autenticação. Vou te dar um exemplo. Quando você faz o login, você tem que, uma boa prática é você pegar a senha do usuário, hashear ela, e então fazer a comparação no banco, porque no banco já vai estar hasheada. Se você fazer uma validação, usuário existir no banco, e já retornar essa informação, você fez um select muito simples. Você pegou lá, e-mail bruno@azure.com. Você foi no banco e pegou, isso levou 0,5 segundos. E aí você deu a informação. Se esse usuário não existe, você retorna em 0,5. Se esse usuário existe, você vai hashear e comparar no banco. E isso vai levar 1 segundo. Então, um atacante, ele consegue explorar pelo tempo de resposta da sua API ou da sua aplicação, se aquele usuário existe. Então, só pelo tempo, só de análise de tempo, ele consegue ver, passei esse ID aqui, levou 0,2 segundos, esse usuário não existe. Esse daqui levou um pouco mais de tempo, então esse usuário existe. Ou seja, ele consegue fazer um scrap dos seus usuários só pelo tempo de resposta. Esse é um exemplo. Tem time attack também para hash. Ele consegue determinar qual que é o hash de segurança também pelo tempo. Levou 0,3 segundos para fazer o hash. Quais possíveis algoritmos ele está utilizando? Então, esse tipo de situação pode revelar muito de dentro da sua aplicação só pelo tempo. Então, quando você não é um cara que trabalha com essa parte de autenticação e autorização, você não está preparado para lidar com esse tipo de cenário, para lidar com esse tipo de situação, coisa que esses players já estão lidando há anos com isso. E estão acompanhando mudanças aí de ataques, de vulnerabilidades para evoluir, né?
Bruno, será que eu posso fazer? Eu gosto de segurança. A minha resposta é, nesse momento, lá em Roma, tá acontecendo o ALF, tá acontecendo um encontro do ALF Security Workshop 2024, na Itália. Você tá lá? Então, se você não tá lá, não faz, não. Não faz o sistema de autenticação e autorização. Fica a dica, né? Fica a dica. Você não é o Papa que tem a guarda suíça para te proteger em qualquer lugar do universo. Né? Sabe quem tá lá? Tem duas pessoas que a gente conhece que tá lá. A gente aqui, eu falo o Bertuzzi e o Groff. Dominic Bayer, que é o criador do IdentiServer, vocês obviamente conhecem. E o outro sabe aquele cara que fez um painel do IdentiServer, que é o Jan Skoruba? Uhum. Sim, ele também tá lá. Então, se você for um amigo deles lá, estiver lá com eles, aí você faz, senão... Próximo. Software Data... esse aqui é o famoso integridade. Esse aqui muito remete também ao que a gente estava falando sobre a parte de ambiente lá, sobre integridade, verificação de integridade do seu software que você está colocando no ar aí, principalmente em esteira. Você quer falar? Você que é o cara do CICD agora do curso? Como assim? Não, é que eu estou falando aqui do software data integridade do software. O famoso, o que está entrando no ar é o que é para entrar no ar junto do seu software, né? A integridade, se a integridade daquilo lá. Geralmente o pessoal associa isso daqui com assinatura de pacote, as coisas que vão para colocar no ar, por exemplo, lá. A garantia de integridade, né? Da integridade do seu software feito lá. Ou seja, software assinado para entrar numa esteira e etc, e tal. É o famoso, quando o pessoal vai baixar o Adobe da internet, se está lá assinado pela Adobe, se está certinho lá o negócio aqui, né? A garantia de integridade do seu software. Isso aqui às vezes acontece. Eu já vi um caso de... Como é que aconteceu que eu estava vendo lá? Deram um jeito, não sei. Na verdade, depois descobriram lá que foi por um acesso externo, uma maluquice do caramba. E o cara substituía o build por uma outra coisa do build para colocar junto da aplicação no ar. Você acredita? Tipo assim, tinha uma parte da esteira que fazia um build de DLLs daquela aplicação, separada, porque ela era para o cliente. E o cara conseguiu, na esteira, colocar a dele junto, na hora do build. Olha que maluco. Tipo assim, tinha 5 DLLs da aplicação, que eram buildadas por cliente, e o cara conseguiu enfiar uma cesta dele junto na esteira de DevOps. Mas ele fazendo sacanagem por debaixo do capô. Por debaixo do capô. É porque assim, ele conseguiu... por exemplo, você tinha seus builds certinho lá. Você tinha... Vamos dar um exemplo. A aplicação API, e você tinha 5 DLLs que variavam por cliente, por isso elas eram buildadas à parte, juntava-se o pacote e só entrava na produção. Aí o cara conseguiu acessar a esteira, e na esteira, nesse daí, ele conseguia, por baixo do capô, colocar mais uma DLL junto. Tá ligado? Daquelas 5, então entrava uma cesta junto do caminho da hora que ele juntava tudo. Cara, isso daí eu tava aqui tentando imaginar, mas, cara, isso daí é tão complicado. Sim. É tão complicado. Vai entrando umas categorias do ASP que é muito difícil de lidar, porque muitas vezes a gente não tem nem resposta. E outra, sim, o máximo de segurança também, você começa a chegar num momento que você fala, cara, vai inviabilizar algumas situações. Sim. Não, mas aí que eu te pergunto, como é que o cara ia pensar nisso daí, no começo do que ele estava voltando? Isso é muito surreal, e cai nessa aqui, tipo assim, integridade da sua aplicação. Né? Tá, eu vou dar um exemplo que aconteceu exatamente desse data de integridade, falha de CVE em pipeline de CI/CD, que foi assim, eu estava trabalhando para uma empresa grande, recente, inclusive, até o ano passado eu estava trabalhando. O time de segurança, como sempre, roda uma ferramenta, porque os caras não fazem nada, né? Roda uma ferramenta. Bertuzzi, brincadeiras à parte, a ferramenta retornou 44 mil reclamações. Uhum. Falhas, 44 mil warnings, alguns críticos, alguns outros high. E aí você foi ver, aí a gente foi analisar. Beleza, eu tô com o meu ambiente aqui, tem 44 mil problemas. Aí eu vou ver. O problema está na esteira da AWS. Por quê? Na esteira da AWS, ele roda uma máquina Linux. Nessa máquina Linux, na versão XPTO, você tem 20 mil problemas lá dentro. Eu falo, tá, eu vou fazer o quê? Exato. Tá bom, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu ligue pro cara da AWS e fala, corrija? Porque eu tô na última versão da AWS. Então, cara, é por isso que é muito difícil lidar com alguns desses cenários. Alguns são mais... É mais palpável
Por exemplo, eu vou lá e estou executando um script que está lá no GitHub, hospedado por um usuário, que faz o download do Helm. Esse é um caso real. Cara, se o cara vai lá e começa a instalar um vírus, todo mundo que depende daquele script na pipeline do CID se ferrou. E como a gente não faz a validação de integridade desse script para ver se ele está na mesma versão, você executa cegamente e você tem um problema. Esses, beleza, é mais palpável, mas tem uns, cara, que é muito difícil de lidar. Esse é um caso que eu não sei muito bem como lidar, não. É que eu falo que, assim, quando a gente faz, por exemplo, chegar numa empresa e vou readequar a segurança da parte de desenvolvimento, não é que eu vou chegar lá e pegar uma prancheta com o ASP Top Team e falar, deixa eu ver se tudo aqui está sendo cumprido. Não, porque cada cenário é um cenário. Os 3 primeiros aqui do ASP que a gente está mostrando, aí eu já acho que é obrigatório, que é injeção, criptografia, beleza. Essa parte aqui, isso é obrigatório para aplicação. Esses daqui, a autenticação também é obrigatório, tem muito aqui que é obrigatório para aplicação. Agora, por exemplo, esse daqui é um cenário de... Você usa alguma coisa externa, igual você está falando aí, um script que faz? Ah, não. Aqui a esteira é montada assim de uma aplicação. Então, beleza, cara, o cenário é esse. E esse cenário em específico do integridade, ele é muito variável, muito maleável. Eu vou lá no GitHub Actions e estou usando tudo action do GitHub. Cara, você quer que eu faça o quê? Isso, alguém vai lá e caga uma action. Cagou para todo mundo. Exato. Então, assim, é muito difícil de lidar com algumas desses cenários, porque muitas situações, eles não ficam nem na sua mão. Exato. Aí entra aquele ponto que eu falo. Se você tiver como provar, né? Ó, isso aqui é daquela, não tem o que fazer. Ah, beleza, não tem o que fazer é com a AWS. É risco assumido, é risco compartilhado, assumido. Você fala, ó, eu sei, beleza, valeu a dica, mas eu não tenho o que fazer e segue o jogo. Eu sei que o Log4j tá com pau, mas o que eu vou fazer? Tá tudo no ar, essa aplicação. Exatamente. Foi bem assim, né, que falaram. É tipo isso. Valeu por me avisar que o Log4j tá com problema, vou fazer o quê? Vou parar tudo? Exato. É complicado. Mas essa é a integridade. Vamos lá, que tá quase acabando aqui. 9. Isso aqui também é tranquilo, que é monitoramento de falha. Logar usuário sim errado, né? E segure log. Isso aqui é um problema também que é maravilhoso. Você já viu aqueles logs que mostra mais do que deveria, né? Erro na consulta tal, da tabela tal, do usuário tal, pra você ver, puta erro gigante. Você fala, cara, você está expondo informação sensível no log para qualquer um ver. E isso também é maravilhoso. Ou o que você falou, o usuário e senha do log, né? Erro ao conectar no banco com o usuário XPTO. Você fala, meu amigo, exposto para o usuário, né? Opa, agora o cara já sabe qual é o usuário do banco. A senha só pode descobrir a senha. Metade do caminho já foi, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente loga na nossa aplicação e monitoramento de falha, que isso aqui é muito importante da aplicação também. A gente chegou a fazer um podcast só sobre observabilidade e log, falando do que se loga, quando se loga e o que você pode facilitar da parte da sua aplicação. Então, por mais que seja muito útil, principalmente para quem desenvolve, para quem cuida da aplicação, quanto mais informação, mais fácil para ela resolver um problema, existem lugares e formas de você armazenar essa informação. Você não vai cuspir na tela uma informação sensível ou deixar na sua página tudo exibido para qualquer um acessar, né? Não vai fazer isso. Quer falar mais alguma coisa? Isso daqui eu acho que é bem explicativo, né? A parte de log, assim. Não expõe dados sensíveis de log, né? Eu vou colocar um caso famoso, porque muitas vezes a gente tem a sensação que... isso acontece na minha empresa. 2016, 2015, 16, 17... Como faz tempo, eu não lembro exatamente o ano, mas o GitHub mandou um e-mail para mim dizendo, troque sua senha, porque possivelmente sua senha foi vazada dentro dos nossos logs. É isso. Algum dev foi lá, estava logando alguma coisa e capturou a senha e logava a senha dos usuários também. Que beleza. Então, vocês falaram isso, exemplo aí, GitHub. Eu vou mostrar aí depois pro pessoal, que até pediram aí de certificação gratuita. É coisa rápida, depois aí que o Bertuzzi terminar a lista, mas tem aquela API Sec University, né, que ela tem bastante coisa de segurança, e eu tenho estudado, feito os treinamentos deles, e você conclui o treinamento, faz os testes, você ganha lá um selo, lá um badge, lá vale como uma certificação. Quando eles estavam falando de a lista de vulnerabilidades de API, que acho que a gente pode abordar numa próxima live, né, pessoal, que meio que é derivada dessa lista, mas tem algumas coisinhas específicas. Eles falaram de um caso, de um serviço lá, muito usado nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome, que, cara, os caras conseguiam consultar informações pessoais do Biden e do Trump.
mesmo o Trump, que é ex-presidente, né, não entrando no mérito aí de quem vai ganhar a eleição, mas assim, os americanos, o serviço secreto, o cara foi presidente, até o final da vida o serviço secreto vai acompanhar esse cara. E daí você imagine, numa API REST, você consegue ver detalhes pessoais dos caras, tipo, desprotegido, né? Claro que os caras devem ter processado e ganhado dinheiro em cima, né? Esperamos. Último ponto aqui, que é do último aqui, é o Server-Side Request. É o famoso que você consegue exploitar ou descobrir problemas entre as requisições da seu cliente com o server, né? Que esse aqui é aquele famoso pegar dados trafegados entre um e outro. Qual outro exemplo que dá para dar desse cara aqui? Você manda um link pro cara. Isso. Aí ele acessa pelo seu link. Geralmente está com aquele unificador de URL. Sim. E aí você acessa o seu e-mail e quando você digita um e-mail, ele vai lá e troca a sua senha. Isso. Então, assim, ele consegue forjar uma request para um outro destino que não era o destino original, fazendo uma certa alteração, trocando a sua senha para 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois acessa a sua conta. Esse é um exemplo bem mirabolante, que já aconteceu algumas vezes, mas é uma forma de exemplificar um SSR. Porque eles conseguem, em resumo desse cara aqui, ele está mandando requisições, ele está forçando, fingindo requisições que não existem, né? Ele está criando outro cenário para ele fazer algum roubo, para ele fazer alguma coisa em cima da sua aplicação. Então, meio que você tem que garantir que a sua aplicação trate isso. Ou seja, é muito desse exploit aqui. Às vezes alguém consegue um acesso ao e-mail que a sua aplicação usa, por exemplo, e manda coisas fakes. Isso acontece também. E aí não é a sua aplicação que está mandando. Aí não tem o que você fazer, porque aí meio que aí entra na outra parte de cima, de acesso a servidor, etc. e tal. Mas você também pode tentar garantir na sua aplicação que não tenha como fazer redirects para outros cantos. Que eu já vi também, tem aplicação que tem o caminho do cara, o cara põe na frente o redirect, alguma coisa, ela pega o URL e segue a vida. Isso dá para configurar na aplicação também. Fazer sua aplicação enviar uma request para outra aplicação. Isso. Isso também é uma coisa que é bom de se tratar. No mais, é isso aí. Mas aí, ó, você pode ver que é um caso tão específico, até ele coloca ali embaixo. Sim. Foi adicionado ao top 10, mas a incidência é bem baixo, então assim, valeu, obrigado, tapinha nas costas, passa pro próximo. Exatamente. Mas, para entrar no top, então, como não entrou no outros, que a gente tava zoando agora há pouco, né, quer dizer que teve mais incidência que outras coisas, né? Mas é um caso baixo, realmente. É isso aí.